Boa tarde, pessoal. A gente vai dando continuidade aos seminários, tratar sobre a doença diverticular. Para começar a falar desse tema, a gente precisa primeiro entender o que é um divertículo. E divertículo nada mais é do que uma herniação não complicada da mucosa e da submucosa através da camada muscular de um órgão. Esse órgão pode ser o cólon, esse órgão pode ser o intestino delgado, como pode ser também alguns outros órgãos do trato gastrointestinal. Essas lesões, elas são adquiridas e elas recebem aí a denominação de falsos divertículos ou então pseudodivertículos, enquanto os divertículos verdadeiros seriam aqueles que envolvem todas as camadas da parede colônica ou então dos outros órgãos que foram citados. A gente tem aí algumas imagens que exemplificam o que seria um divertículo nesses órgãos. Dando continuidade, a gente precisa entender uma diferença crucial que seria entre diverticulose e doença diverticular. Diverticulose é caracterizada pela presença desses divertículos, independente da presença de sintomas. É uma condição geralmente associada a algumas alterações parietais do cólon, como uma deposição de elastina, espessamento do músculo liso e, consequentemente, a redução da luz intestinal. Já a doença diverticular, ela tem a presença desses divertículos, mas ela exige a associação dos divertículos com a presença de alguns sintomas importantes e aí vai constituir quadros como a diverticulite aguda ou então associada a algumas doenças crônicas. Dando continuidade, a diverticulite ela é uma enfermidade que é extremamente comum no mundo ocidental. Quando a gente vai tratar sobre a doença diverticular nos cólons, a gente tem uma incidência estimada em 5% das pessoas de meia idade, que são aquelas pessoas até os 40 anos, podendo atingir 60% em pacientes com mais de 80 anos. Já no caso da diverticulite jejunio-ileal, a incidência é bem menor, é bem mais incomum do que a colônica, essa prevalência estaria ali entre 0,02% e 4,6% da população. A etiologia exata permanece desconhecida, mas sabe-se que essa é uma condição que está associada à baixa ingestão de fibras, ao aumento do tempo de trânsito colônico e ao aumento da pressão intraluminal do cólon, que é o que vai favorecer essas herniações que a gente viu. Então, gente, a fisiopatologia desse falso divertículo que o Gustavo explicou pra gente. A gente pode ver nessa imagem aí que o lúmen do cólon, ele é penetrado ali por várias artérias retas. Esses vasos retos, eles criam pontos de fraqueza ali naquela parede. E um aumento da pressão intralumial aqui poderia causar a formação de um divertículo. Continuando, a gente pode ver também que tem alguns fatores relacionados. Igual uma dieta rica em gordura, pobre em fibra e pobre em água, dificulta a passagem, o transporte desse bolo fecal. Com isso, aumenta a pressão ali dentro e pode ter maior chance de formação de divertículos. Outro fator relacionado são as pessoas idosas. Como a gente vê nessa foto aí, as fibras musculares dessas pessoas, da parede, têm uma resistência menor. O colágeno ele tem mais ligações cruzadas, que dá uma maior rigidez, e tem um aumento da elastina nas tênias do colo, que faz com que essas tênias elas ficam menores. Por isso, tudo isso faz com que aumente a pressão, e esse aumento de pressão pode ter o surgimento de vertículos também. Outra coisa é a disbiose, que é o desequilíbrio da flora, da microbiota, desculpa, e a obesidade e o sedentarismo, que também estão relacionados. Sobre a formação também, as contrações segmentares, que são essas aqui, ó, da foto, que mostra a setinha vermelha, que são contrações não propulsivas, e elas são de duas austrações adjacentes, elas criam uma região aqui de pressão, maior pressão, que, se a musculatura aqui já estiver fraca, pode formar um divertículo. Continuando, a gente tem também aqui a diferença do divertículo hipotônico para o divertículo hipertônico. Agora, uma coisa um pouco mais para a nossa prática. Do lado direito,
é o divertículo hipotônico. Ele é mais frequente nas pessoas idosas. E a base desse divertículo é mais larga. Como a gente pode ver aqui, se a base dele é mais larga, lembra daquelas artérias que o divertículo é formado perto das artérias? Tem maior chance de atingir essa artéria e, por isso, esse tipo de divertículo tem mais chance de ocorrer sangramento. Então, do lado direito, maior chance de sangramento. E o divertículo hipertônico, que é do lado esquerdo, em adultos jovens, e a base dele é mais estreita. Pela base ser mais estreita, não tem tanto sangramento, porque não atinge tanto a artéria. Só que essa base estreita facilita a obstrução, e se isso aqui obstruir, tem maior chance de inflamação, dando origem à diverticulite, que é uma forma grave. Bom, nós temos aqui os sinais e sintomas também. Eu deixei esse slide aqui só para orientar os estudos dos nossos colegas depois. Eu vou focar mais na porção visual aqui. Nos sinais e sintomas da doença diverticular, nós geralmente vamos ter quadros assintomáticos, mas também nós podemos ter eliminação de sangue vermelho vivo pelo reto. Porém, quando é um quadro agudo, a gente vai ter dor no quadrante inferior esquerdo, pela palpação, e sinais de irritação peritoneal e talvez até mesmo uma tumoração. Então, nós devemos ficar muito atentos quanto a isso. E essa dor vai se irradiar para o flanco, para o dorso, para a região suprapúbica e até mesmo para a fossa ilíaca direita. Bom, o abscesso pericolônico secundário à diverticulite perfurada causa peritonite localizada, que pode ser identificado também por sinais peritoneais, como a descompressão dolorosa. Lembra do sinal de Bloomberg? Então, a gente vai fazer esse sinal de Bloomberg na região inguinal esquerda, na fossa ilíaca esquerda. É como se fosse o sinal de Bloomberg. Vai causar uma dor à descompressão. A gente deve suspeitar de perfuração diverticular em caso dessa irritação peritoneal, que também pode ser caracterizada pela rigidez involuntária da parede no início súbito. Diante da peritonite difusa, a exploração cirúrgica de urgência imperativa torna-se aqui um fator que aponta, né, a necessidade do caso. E a gente vai ter, além desses sintomas e sinais, febre baixa, anorexia, leucocitose moderada e também alterações no movimento intestinal. Por exemplo, constipação, vômito, diarreia, uma secreção aumentada. E além disso, nós vamos ter as queixas urinárias. Nessas queixas urinárias, dependendo do tamanho do caso e de onde está ocorrendo, por exemplo, uma diverticulite próxima à bexiga vesical, nós vamos poder ter casos aqui de que o material fecal seja expelido pela própria vagina ou pelo pênis, dependendo do paciente. Enfim, nós vamos ter aqui uma série de complicações dependendo do local que for apontado no caso. Então, gente, o diagnóstico vai ser baseado nos exames físicos, no laboratorial e exames de imagem. E, claro, uma anamnese. Primeiro você solicita a anamnese, depois você solicita, aplica um exame físico, né? Que vai incluir a palpação, percussão, ausculto e exame retal. Essa palpação ela é bastante importante porque tem uma dor muito característica da diverticulite, que seria essa dor no quadrante inferior esquerdo, que o Pedro citou, associada muitas vezes com a descompressão dolorosa, né? Você vai solicitar também os exames laboratoriais de contagem de leucócito e de níveis de proteína C. Por quê? Nos casos de diverticulite é muito comum a leucocitose e o aumento dos níveis de proteína C. Isso vai te dar um norte, né? Quanto aos exames de imagem, recomenda-se uma ultrassonografia, né, abdominal e uma tomografia do abdômen. Que esses dois exames têm uma sensibilidade muito alta para diverticulite, 91% e 95%. E um valor preditivo de 100% e de 95%. Então, você vê que o diagnóstico é quase sempre exato. Mas tem um caso. No caso onde ocorre perfuração da diverticulite, a ultrassonografia não é recomendada.
porque ela vai ser errônea em 80%, com quase 80% dos pacientes, 79%. Aí se recomenda a tomografia nesses casos. Bom, e no tratamento nós temos tratamentos para diverticulite não complicada, para diverticulite complicada e também para diverticulite recorrente. Para diverticulite não complicada, nós vamos ter tratamento domiciliar com antibiótico por via oral de 7 a 10 dias, visando atingir bactérias gram-negativas anaeróbicas. E dentro da dieta desse paciente, nós vamos ter aqui uma ingestão líquida, né? Nunca sólida, apenas sólida após a melhora gradual do caso. O antibiótico também é via oral. Na internação hospitalar, a gente vai ter aí um caso de dor acentuada que vai requerer o uso de narcóticos. Nós vamos requerer uma analgesia por narcóticos. Nós vamos ter vômitos incoercíveis e intolerância à ingestão oral. Ou seja, nós vamos ter que apelar para uma outra forma de ministrar o antibiótico e alimentar o nosso paciente. E geralmente esse paciente é o idoso, acima de 80 anos, ou imunossuprimido, transplantado, ou até mesmo pacientes que apresentam comorbidades relevantes, por exemplo, a diabetes mellitus e a insuficiência renal crônica, bem como a síndrome da imunodeficiência adquirida. Bom, a gente tem aqui nessa tabela os antibióticos que nós vamos usar para ministrar em cada caso e como já dito, na hospitalar nós não vamos ministrar via oral. Na complicada, nós vamos chegar ao caso classificando pela escala da classificação de Hinting, de 1978, que tem 4 estadiamentos e cada um vai ter a sua peculiaridade. Bom, no estádio 1, que é o sem peritonite, a lesão, o abscesso intraabdominal vai ser menor do que 4 centímetros de diâmetro e não vai ter peritonite. Vamos ter que ministrar antibióticos e manter o repouso intestinal. Quando passa para o estádio 2, que é maior do que 4 centímetros de diâmetro, nós vamos ter aí que fazer a drenagem percutânea guiada por uma tomografia computadorizada, como disse o nosso colega Bernardo, e vamos ter que fazer a antibiótico terapia, principalmente se houver a disponibilidade de uma radiologia intervencionista. A gente vai poder usar uma abordagem cirúrgica precoce de 7 a 30 dias após resolver o processo infeccioso, o que pode reduzir o tempo de internação hospitalar. Isso é muito interessante num sistema de saúde igual ao nosso. E o abscesso com material fecal grosseiro tende a responder muito mal à drenagem, o que vai requerer uma abordagem cirúrgica urgente. Nesse processo cirúrgico de urgência, nós já vamos poder olhar aqui nos casos dos estágios 3 e 4, que são estágios de mortalidade muito elevada. E caso haja essa indicação cirúrgica, a sigmoidectomia deve ser realizada. Mas aí entra naquela questão. Muitos dos médicos realizam essa sigmoidectomia total e é recomendado que se faça apenas na parte comprometida. Então, com essa sigmoidectomia, nós vamos ter aí que fazer a reconstrução do trânsito intestinal. E ela pode ser feita por anastomose primária ou procedimento de Hartmann. Embora todos nós entendamos aqui, que todos os artigos, não todos nós não, desculpa, entendo que seja mais interessante uma laparoscopia, uma cirurgia laparoscópica. E tem também o tratamento de diverticulite recorrente, que alguns fatores como a idade do paciente, as não comorbidades médicas, a frequência e a gravidade dos episódios e a persistência da sintomatologia são fatores que devem ser levados em conta. Preferencialmente, pacientes abaixo de 50 anos devem ser operados para resolver essa questão da diverticulite recorrente. Aqui estão as nossas referências e muito obrigado pela sua atenção.